certo? E então, isso para começar para falar, no que esse congresso de RGB, Movimento Bafatá, representa para Bo, em particular, no momento, se não conheci, se não riba que traz para não jubi, tudo que foi história recente de RGB, Movimento Bafatá, e tudo que outras coisas que esteve à volta de, não de se rotura, mas de se resfriamento como partido político, que era um partido de esperança. Pensamento à vontade para falar, é um partido de esperança, de alternativa para uma governação democrática e pluralista na Guiné-Bissau. Salim, muita coisa para pedir desculpas para fala que está rouco para vir de papel com militantes ontem de nota no aeroporto, mas me cumprimentar com um grande abraço e me saúda também analistas e comentadores que estão ali em Hermons, mas me mandar um grande abraço a cada cidadão de Guiné-Bissau em Hermons para falar com um prazer grande estar ali nesse rádio que histórico no processo de liberalização da comunicação na Guiné-Bissau. Estou muito feliz, destino fazer com que seja o primeiro rádio que na massa, portanto, e uma honra para mim estar ali ao lado até para a história também como agente de comunicação social no país. Não tem que, a mim, e assim, estar contente com o valor de cada filho de Guiné. Não tem que valorizar gente que não tem. E, portanto, nada voz, minha felicitações. Obrigado. Infelizmente, na cura para a abertura do Congresso, gente na Peran lá também, minha irmã Salvador Tiongoli ganha no para conversar para a questão do timing e de rigor numa cultura diferente. Esse congresso significa para mim uma grande coisa. E significa, antes de mais, honra memória de gente que luta para um projeto de um Guiné completamente diferente. Não só uma alternativa política democrática, mas um rumo completamente diferente. Completamente diferente. Então, fala que uma primeira coisa que também é a memória e, naturalmente, imagem do Dr. Domingos Fernandes Gomes, presidente fundador da RGB Movimento Bafatá, que não inicia o projeto que ele. Mas também gente que originou o projeto, se me foi falecido o Vriato Pan, gente que está atrás, colegas que não trabalharam, Joaquim Baldé, Pedro Jandi, manga de gente que por chamar nomes, mas não faz só esse tour de horizonte para gente perceber como é. E esse que tem na memória, para ver o que é. Porque é um projeto de enorme e profundo alcance, que representa uma outra forma de olhar Guiné, uma outra forma de olhar processos de governação e uma outra forma de olhar qualquer razão de fazer política, qualquer produto, qualquer resultado que um ator político está buscando nessa ação. E a nós não olhar como desenvolvimento, e não está sintetizar muito fácil. Desenvolvimento e não filhos terem boa escola, aquilo que o Dr. Ministro fala, bater lápis ou caneta. Desenvolvimento e não filhos terem direito à alimentação todo dia e que é um tiro. Desenvolvimento e não filhos guineenses terem um bom hospital, não terem boa infraestrutura, não terem água na tudo, tá bancas de Guiné, água na cura, na tudo, torneiras de praças de Guiné, de cidades, não terem luz. Esse que é desenvolvimento e não terem respeito no mundo. Esse que acaba para pegar desse problema está afeta no respeito de uma forma dramática. Há 3 dias ou 4 dias, o embaixador de Moçambique teve a iniciativa de fazer um almoço de despedida com, enfim, manga de diplomatas, e vergonha que me passa com comentários sobre o problema. Foi tanto uma vergonha que me passa ao longo desses 6 anos dentro da CPLP que não me mina por tudo, situações à volta de Guiné que está comentado. Portanto, esse Bafata que não busca unir, que não une, porque nós esteve num processo durante 1 ano, desde a morte do Dr. Domingos, de diálogo profundo, de perdão mútuo, sincero, depois coisas tudo riba de mesa, nada que fica atrás, nada que carta na manga, nada que está abaixo de mesa, profundo, num processo contínuo, diário, para não chegar a esse resultado, de bem congresso com lista única, de bem congresso com gente tudo irmanado, de estar junto,
Família RGB, vou poder contar como aquele família RGB que não conheci de 91, 92 e aquele mesmo. E a família que completa se unificação. Fabia e houve dispersão, mangarinhos desistir de projeto. Fabia de. Bom, aquilo que está falado. Como é que está falando? Dificuldades de percurso. Sim. Mas não era que fácil. Guiné que fácil. E papiaram também na alguma possibilidade, papiaram assim como UPG e RGB, e gente que saem de RGB que forma UPG. Será que tem possibilidades de volta ao UPG? Minha ideia é na trabalhar com o irmão Salvador Chongol, a nós que de facto cabeças de tudo é processo, e para chamar tudo gentes. Primeiro é a estrutura dentro de RGB tradicional, que não a completar amanhã com o fim do Congresso. A seguir, tudo forças políticas que nascem a partir da RGB. Como a gente não fala está disponível para massa dita na chompa, tudo gente massa é pisa, mas para não atingir o resultado que a unificação de tudo essa família Bafata. Mas não vai mais longe. Não tem um projeto que não chama Não Salva Guiné, que chama tudo valores de Guiné, na tudo partidos, mas também na sociedade civil, que é mais amplo do que partidos. Na igrejas, na tudo aquilo que são dos setores relevantes da nossa sociedade. Para apresentar-lhes um desafio, que é o desafio de tornar realizar mais, de tornar acreditar. RGB foi um projeto de esperança. Não tem que, a mim, meter como missão, restaurar a esperança. Que esperança que nós temos na 74, na altura da independência, nos nossos sonhos, no misto de renovar algo. Ora, como não é para que é de refundação do Estado, e exatamente essa renovação de esperança, renovação de votos de guineenses, que é a sociedade política, que é a comunidade política, com atores relevantes desta sociedade, tudo. Então, este processo é um processo de unificação. Unificação de classe política, unificação da reconciliação desta classe política entre eles, mas também com a sociedade civil, para renovar a esperança na Guiné e para não criar essa ampla aliança para salvar a Guiné. Porque se não quer fazer isso, não quer salva. O problema de Guiné é um problema de salvação ou não salvação de essa república, deste Estado. É 9 anos que eu esteja fora da política permitiu uma análise diária de meus processos. De arbitragem, que é que não faço mal. Sobretudo, um processo de autoanálise também. Porque a nossa tudo não tem área. Tanto a ousa mim que tem ressentimentos em relação a ninguém. Nunca, minha coração que te permitiu sentir maldade. Mas nunca tem ressentimento em relação a ninguém. Está disponível para barça tudo gente. Me fala como na Guiné, quem que mata tem que sinta com a família de quem que matado para conseguir barça outro, que é a minha função. E falando de um outro processo, que é a candidatura presidencial, esse caminho entendi como é função do próximo primeiro magistrado da nação e conseguir unir Guiné e apresenta a Guiné um projeto que a gente não acredita nele, vai ter esperança nele. O papel na perdão. Na perdão e na reconciliação. Nós já tem um projeto em curso que bem acabou de falar ficar abandonado, mas que esfria um bocadinho de Assembleia Nacional Popular. Mas perdão, reconciliação na Guiné-Bissau, no entendimento de Eldervaz, no entendimento de RGB nesse caso particular, na que está baseado, na que procura nela? A mim, houve a iniciativa de Assembleia, protagonizada pelo atual Presidente da República de Transição, de avanço do processo de reconciliação. No meu entendimento, é fase de transição de aproveitar para fazer algumas coisas importantes. Uma das coisas importantes era exatamente promover um processo de verdade e reconciliação, não de justiça punitiva, na maior parte de casos, tem situações particulares, e uma coisa que leva muito tempo na papiancana aprofundar, mas que não permite que guineenses conheçam um processo de reconciliação, quer a nível territorial, quer a nível setorial. Territorial começa a nível de setores administrativos, de regiões, porque tem manga de fragmentações. Na maior fragmentação começa a seguir a morte de Cabral. Tudo que processos, né, que acontecia a seguir a morte de Cabral logo, e que leva de facto não caminho se lembra a história na parte negativa, porque não, a mim mensageiro de esperança. Mas aquilo leva a fragmentação grande do próprio Partido do Estado na altura, PGC, que contra aqui tinha Bissau na 74 e que teve condições para fazer encontro de Salma. E uma das coisas que não procura para não fazer encontro de Salma, simbolicamente, não tem que fazer. Com garantes que estão na PGC, antigos combatentes, não fazer.
aquilo é simbolicamente o momento de início de reunificação de nossa sociedade. Então, processo de fragmentação, bem manga dele. Disse nada, enfim, de 78, e bem chamado intenção de golpe de brigada mecanizada, intenção de golpe de artilharia terrestre, e bem, que é para pegar 14 de novembro, porque chega na 7 de junho, e continua vários processos de fragmentação. Até a noite de eleições, de últimas eleições presidenciais, e houve um processo grave de fragmentação. Então é preciso qual é a sociedade. Não precisa de um Presidente da República que é sobretudo político. O Presidente da República que tem que ser um tecnocrata. Por ser um tecnocrata, o soma qualidades de tecnocrata, valências políticas. Mas tem sobretudo valências políticas para conseguir promover esse diálogo profundo de juntantes. Então, esse processo de reconciliação tem que ser um processo de reconciliação, como aqui fazido na África do Sul, como aqui fazido na Timor. E dois modelos, dois templates que nascem comum, e por isso servir para a nossa experiência, para não adaptá-lo a não condições concretas. Mas não tende fácil. Enquanto não é fácil, não continua em outro. E enquanto não é em outro, não continua nesse processo que não can bem mincao, não can ter boa escola, luz, hospital, havia. E precisa uma base política para poder criar processos de desenvolvimento. E razão dele Vaz abandonar posto de diretor-geral de CPLP, de Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que ia adquirir para mérito próprio, havia um concurso, para abandonar tudo aquilo que usa para vir para um país que, nesse momento, está considerado um país, tem aquela expressão que está falando, um país falhado, né? Um Estado falhado. Sim, de facto, um dos pontos que está falando Guiné-Bissau, e tem quase todas as características e configurações de um Estado falhado. Se não digo que aquele papel de Estado, que aquele função de Estado, não Estado que cumpre-se funções. Função de Estado, quer como autoridade que não garante segurança, função de Estado é caso, quer dizer, tem a ver com segurança externa, mas o revelador daquele é caso, função de Estado na provisão daquilo que é necessidades de populações, na luz, na água, na tudo, o Estado que está cumpre-se funções. Mas, como guineense, tem que lutar para uma boa imagem do país, então nunca está lá fora, nunca pode falar de Guiné é um Estado falhado, mas está preocupante a situação do nosso Estado. A mim, não está finca na Guilherme na Tchon, me fala grandes de terra ali, que luta para a independência, obrigado. E a nós não tem que conseguir pagar-lhes, se é que não. Essa é uma questão muito importante na nossa sociedade. Questão de ressarcimento, questão de recompensa, questão de cumprir expectativa de quem que fazia um trabalho. Gente que fazia trabalho de dar a independência, está numa expectativa em relação à sua vida. Enquanto não ser capaz de cumprir essa expectativa, ou a expectativa de ser herdeiros diretos, não quer ter paz na sociedade. Então, uma das funções do próximo Presidente da República não orienta na das grandes diretrizes políticas e ser capaz de apresentar soluções, trabalhar com o governo no pé tipo de soluções. Outra questão, e tem gente que cria expectativas na 7 de junho. Nossa sociedade teve momentos de maior ruptura que cria expectativas legítimas, na maior parte de casos. Então, não tem que falar de que dá a independência. Obrigado. A nós, como sociedade, não tem que criar condições, a mim tem ideias de projetos muito, muito concretos que não só na valorização da economia, mas na permitir repartição. Porque não há problema grande e falta de receitas. E criar uma cooperativa, não sei aquilo que eu falei, criar uma cooperativas e fazer do... A ideia é muito mais sustentável. A experiência, como gestor de programas, de processos de desenvolvimento, está permitindo ter ideias muito mais sustentáveis. Passa para quê? Não permitem trabalhar rapidamente. Permitem a questão política importante. Portanto, que tem a ver com fundação e refundação do Estado. Gente que dá no Estado, não tem que conseguir recompensá-los. É fundar um Estado que permite, não tem nem a OS, não vai universidades, manga, nós que não vai universidades, não tem aqui Estado. Não. Que a PGC, com o ex-regime de 39 anos, de melhor, foi um naipe de quadros muito bem formados que o país tem na OS, dentro e fora do país. Obrigado. Não tem que traduzir obrigado nas coisas materiais concretas. Garantir reforma, futuro, dignidade. Não adianta homens grandes, minha tios que não chama tudo, tio Saturnino, tio Carlos Correia, essa tu camaranha tia, eles tudo, minha mamãe, Teodora, eles tudo é merecer. Não tem que deles esse projeto que não brinca. Ao mesmo tempo, não tem que garantir antigos combatentes um processo de dignidade. Com eles, que depois do não fazer encontro de Anselma, não tem que baiboia simbolicamente, não vai fazer refundação. Fundação de Estado ou refundação que tem a ver com questões de reforma de Estado, de administração, que se manga a gente vai ver. Fundação de Estado ali, Joaquim, que perceber é sumamente.
e uma questão axiológica, e uma questão de valores. É Estado, o primeiro Estado, formado sobre o valor de liberdade coletiva, tanto de independência, com dignidade, tendo uma bandeira, tendo símbolos que não representam, dignidade de um povo. Mas tem novos valores que não precedem a OSCE. É valor de unidade, valor de verdade, valores fundantes, pilares de uma sociedade política. Que valores, que ninguém identifica alguns, mas não tem que sinta tudo para não identificar valores, pilares da nova sociedade, que ela serve de base, depois não põe sapata, para não afirmar, aquilo não é fácil, não é que é grande. Pense que não quer fazer uma ruptura com aquilo que quer fazer, mas não renovar, porque objetivos a OSCE e outro, mundo e outro. Então, esse que é um projeto essencial de presidência, porque um projeto político, de criação de condições políticas, tudo que não permite então desenvolvimento bem. Não pega tecnocratas, não põe no governo, não pega gente capaz de realizar, criar riqueza. Porque a OSCE, por exemplo, não receita tem 100, fica base pouco. Aquilo que está para dividir, então cada quem fica com 50, cada quem não arrebata. Mas se não receita, porque não tem capacidade para aquilo, passa a cedo 50 milhões em vez de 100, ainda dá para rapate. Então, não tem as ideias claras de como é que não podia aumentar receitas. O setor pesqueiro. O setor pesqueiro, num processo de 6 meses, não podia transformar receitas de pesca em 105 milhões de euros. Em relação ao aproveitamento real do cuco de canhão, se não cria um imposto correspondente a 18 cêntimos de euro, não pensa em euro, durante um ano, como uma derrama, não cria recursos para comprar 112 fábricas de descasca de cuco de canhão na Ceará, no Brasil, de 1000 toneladas cada, que não permitiram, no quadro de reforma de Forças Armadas, por exemplo, no quadro de satisfação de antigos combatentes, seguinte, em pequenas cooperativas, em alguns casos mais de topo, individuais, uma unidade, cria unidades de gestão, que os jovens que formam na agricultura, na Cuba, na banca de caos, reciclam, espécie de gestores de agrobusiness, e até na componente técnica, e não geriu que unidades, e que dono não receber lucros. Se me vai ponta, e apanha cuco de canhão, é que tem que comprar aqui 1000 toneladas. Mas o Ciruno que toca na gestão e tem os gestores profissionais, não é que cria condições para a unidade de 10, dá cerca de 3 milhões de dólares de lucro anual. Além de benefícios para o Estado, de impostos, e valorização de não produtos, e valorização de receita, de rendimento mínimo do agricultor, que não garante também, para a melhoria de condições de vida de famílias, dinheiro que ela tem disponível para acabar a comprar só o saco de arroz, para comprar televisão, um gerador. O que é que dentro desse projeto, dentro do projeto dessa presidência de Helder, então olha também com gestão de não recursos naturais? Não tem um grave problema em relação a despertar de Guiné para a questão dos recursos naturais. Recursos naturais torna quase um tabu na terra. A nós, de facto, e a mim tem dados do mês de dia 24 de maio, última análise que Gas and Mediterranean Petroleum fazia de bloco 5B, portanto que o bloco 5B para 5, bloco 2 em Cacique. Fica bloco de Svenska com australianos de FAR Australian Resources. Então esse bloco também perspectivas firmes, porque aquele Filipe, um cacique antes que foi durante muitos anos, mais de 30 anos trabalhando no setor de petróleo, da forma como a P10 que bloco tem em reservatório, que reservas em reservatório, potencial de 4 bilhões e tal de barris. E tem a P90, que quase segurança absoluta, 900 e tal milhões de barris. Portanto, acima do potencial de Triângulo Esperança, de Bloco 2, de Sinapa 2, de Prospect Sinapa 2, que tem inicialmente um potencial de 240 milhões de barris, e ao ser apontado para 500 e tal milhões de barris. Para além de tudo, potencial estratégico de que zona. O Sinapa está a 30 metros de profundidade. Sardinha, com 219 milhões de barris, está a 100 metros de profundidade. 30 metros de profundidade e um prédio de 11 andar. Quase com balde de corda. Entende? Portanto, para além de potencial. E nós vamos buscar estudos da SPE em relação ao ouro, por exemplo. O ouro desde a zona de Sarabacar, virada até na zona de Quebo. Que amostras dá positivo. Não, para além de zircão quilmenite na zona norte, para além daquilo que Sibéria, fosfatos, que bauxite, um conjunto de minérios como ouro, cobre, zinco, que estão identificados na terra. Para além de pedras preciosas potencialmente kimberlíticas, quer dizer, potencialmente diamantíferas. Não tem um potencial enorme que não exige paixão, amor verdadeiro ao país, de parte dos governantes, para
transforma esse potencial em riqueza real na bem-estar de vida de cada cidadão. Fica assim, gente não vem rabata. Só que é segundo esse dado de estudo. E essa terra não tem problemas sérios. Só que manga de países que têm manga de recursos naturais identificados, mas que têm boa governação, têm problemas sérios de estabilidade, de bem-estar, de segurança, de vida de cidadãos. Portanto, esse que põe, sacrifica a minha vida, esse não terra, porque a mim dá vergonho lá fora. Mas a minha estava turma, não era decidido já abandonar a CPLP. Eu tinha demissão há um ano, em novembro. Eles que falaram que começou o Conselho de Ministros, que veio reunido em julho passado, por dar demissão, apesar de só no próximo dia 18, que o concurso do novo diretor-geral não está concluído. Mas, então, duas propostas para Angola, que pagam 6 vezes mais do que a CPLP, praticamente. Né? Tem uma proposta de 70 e tal mil euros para Angola, para um grupo económico que ainda atordiento, contra Masco, um dos responsáveis do grupo, falando processos está em pé, propostas está em pé, que agora fascina a Guiné. Não vai Guiné. Porque minha terra, para agora que não sinta que boas, botou papel mal de Guiné, me dá vergonho. Me bata sinta que a boa terra rico, mas minha terra está rico. Como aquele não olha aspecto de segurança geral na Guiné-Bissau, sobretudo nesse momento tão importante e tão crucial de vida do país, que a organização de eleições gerais na 2014 já iniciado com o processo de recenseamento eleitoral que começa desde dia 1. E precisa um líder. E que te preocupa esse aspecto de falta de segurança iminente que não há. O país precisa de uma liderança política capaz de promover um amplo diálogo nacional e capaz de dar garantias. Penhor da palavra, Egas Muniz, que Joaquim toca ali na Pensa Vanessa, tem tudo a ver com a realidade hoje. E preciso um grupo de gente que a sociedade não acredita neles. Não tem que pega, não tem que bing, não tem que lanta a nós. Porque não tem que criar mecanismos, tudo e trabalho, para a sociedade acreditar num grupo de gente que ela seja de liderança desta terra e que ela garante gente como amanhã se outro gente bem, a boca não está pior, ou não está melhor. Porque o problema de gente é que tal questão de partilha, recursos pouco. O problema de Guiné é recursos pouco. Então, cada quem veste toma assim, e fica aquele. Mas se a gente sabe como é possível não vai adiante e a vida de toda gente por melhorar. Então, a OS não está entendendo melhor que a mensagem do Dr. Domingos, falecido Dr. Domingos, para não vir a melhorar. Vida de toda gente melhor. Então, quem se nasce engaja no processo assim que Cabral faz. Assim que Cabral faz. A minha OS não está falando como em assumir de facto como um cabralista de herança. E pena porque tem gente cabralistas na terra da minha geração, manga deles Oscar está presente. Que não sabia como é entender Cabral. É lei Cabral profundamente. É entender Cabral. Porque para mim, mais importante e até de que prática e que mensagem, que património político Cabral disse. Que o espólio tem um valor incrível que podia ser útil para o processo de congregação, de unidade de guineenses, poder dar passo para diante, como eu falo, e muito importante questão de encontro de Salma, e muito importante questão de refundação na Boé, para não criar coesão nesta sociedade. Se não cria coesão, o resto não é bem. Porque não tem capacidades técnicas. Tem jovens de 20 e tal, 30 e tal anos. E tem algum trabalho preliminar feito nesse sentido com o Gentes, ou ainda bem com o Safaciro? Eu trabalhar há mais de um ano. Depois do golpe de 12 de abril, entendi como e tem, além de tudo aspectos negativos de golpes, a mim contra-golpe, sempre falo. Mas para além de tudo aspecto negativo, nós não temos que trabalhar para potenciar oportunidades para ser positivo para o povo de Guiné. Nunca por isso está só nas questões cada vez e de uma desgraça. Não transforma a desgraça numa oportunidade. Para o povo de Guiné, não trabalhar há muito tempo, profundamente. Dedico a maior parte do meu tempo, da minha vida, a esse processo. Não disse Joaquim Baldé que o Bamba se tem alguma questão para via, não tomou já tempo um bocadinho tio, muito rapidamente, para não atrasar também, não prejudicar também o início do congresso. Bem, a mim, sim, papel do Dr. Helder Vaz, a mim suspeito porque um colega, um irmão, não passa manga com os junto, e a mim está falando como tem uma parte da minha alma na resistência da Guiné-Bissau ao movimento Bafata, mas a vida política é assim, é um processo dialético, mas o que é importante nesse tudo que falar?
de como a mim senti renascer de esperança naquilo que foi grande partido na Guiné-Bissau, que se presença. A mim, tenho certeza que 2014 nasceu ano de relançamento do debate político sério na Guiné-Bissau. E nascer uma oportunidade de grandes valores, de gente que está pensando em profundidade, que tem conhecimento e capacidade de levar para adiante, reencontra num debate onde aqui tem pluralismo de ideias, uma confrontação saudável de ideias, de projetos políticos. Não falava num programa, Salim me lembra. Portanto, eu olho jovem chamado Dr. Helder Vaz como, portanto, candidato às presidenciais, mas mais do que isso, se regressa à vida política ativa, a mim, e tem encorajado bastante, me pensa em ser muito bom para o país. Se me lembra, não falar com e preciso renovar no Parlamento, a Assembleia Nacional Popular. A mim não teve coragem de falar. Nunca pude desenvolver Guiné-Bissau com um Parlamento constituído na sua grande maioria para gente que cá está, portanto, à altura de cumprir seu papel. E cá menos presos, antes pelo contrário. Porque, a hora que eu falo com amigo ignorante, tem que acompanhar a raiva. Nunca é possível tudo. Aliás, tem um grande filósofo que fala com eu sei que nada sei. Portanto, e preciso aprender cada dia só mais. Regresso ao Dr. Helder Vaz. E, sobretudo, se candidatura presidencial. No contexto da RGB, penso em ser um marco muito importante para aquele partido, e não só. Talvez para novas gerações de políticos, ali o Dr. Bamba está ali, e outros que ainda lançam na vida política, ainda ser talvez um empurrão, um impulso, no sentido de não engajar para levar o país para diante. A mim, portanto, não tem nenhuma opção política, é que é segredo, não está na outra formação política, mas ideais de RGB, isso é de PSGC, outras formações políticas, União para a Mudança, portanto, desde o momento que ele está convergindo no sentido de desenvolver para a Guiné-Bissau, tirar a situação que nós estamos nela, para não trilhar um novo caminho, que não levando a paz, sossego, me pensa, tudo que lá, ele abraça. É como, por exemplo, ele fala como é preciso concertação, e preciso congregar vontade, me pensa como partidos políticos, uma nova democracia que a mim pertence. Canabá nega aquela ideia. Portanto, a não falava já, preciso sonhar, preciso ter esperança. Hoje não faço congresso, portanto, primeira convenção a partir da nova democracia, e com muita pena que não fala em irmão, portanto, gana por acompanhar o projeto da RGB, do ponto de vista de militância, mas não tenho certeza como, do ponto de vista de ideias, não gana ter um e outro. É isso que não tem para falar, não está desejado, portanto, felicidades e... Bom, a mim que comecei falando pensa Salimona permitir para agradecer Dr. Helder, porque bom, talvez esse primeiro contato que não tem oportunidade de ter diretamente com o Dr. Helder é muito normal. A mim um conselho por de longe, naturalmente. Eu estava lá, menino, estou com grande, lembra de menino. Mas pronto, então guardar também na memória, apesar de que tempo no mais pequenino, mas sou cedo também, não tem que vírus, não gostar de política, não te acompanha que parlamento, primeiro Assembleia Nacional pluralista, né? Que grandes quadros, que grandes intelectuais, que intervenções brilhantes que não está tendo na Assembleia Nacional, de que o Dr. Helder e outros companheiros de lutas fazem parte nele, é dar que parlamento se dignidade, é dar se honra e depois para o parlamento chega no nível de parlamentos talvez com nós na França, na Portugal e na outra parte do mundo. E outra coisa também que a nós, sobretudo a nós mais jovens, não gostava deles, felicitação e parabéns naquele aspecto. E de como num dado momento, contra que o Francisco fala contra vãos e maré, é sacrificar, é acabar naquela facilidade, porque tornava tudo para enquadrar na fileira de PAGC, para estar no topo, mas é sacrificar aquilo, é bem firma para defender a democracia, para a democracia
para liberdade, pluralismo, e para tem na Guiné, e naquele dado momento eles é fácil, tanto o Dr. Helder, como o Dr. Joaquim e outros intelectuais que formam, que têm a capacidade, mas é que vai naquele rumo, é preferir criar um partido político, aos se fala de MLGC, ou fala de FLIM, ou fala de PAGC na luta, mas também na outra parte de combate, que de pluralismo, democracia e liberdade de expressão e outras coisas, RGB, que está chamando primeiro, anterior chamava PRS e outros partidos políticos. Então, para aquilo, muito obrigado, Dr. Helder, e mais uma vez, muito obrigado, Dr. Joaquim, para aqui que é fácil. Agora, o movimento Bafata bem para renascer, apesar de Ibim tem mangas de e muito normal que o PAGC com um partido também que facilita nada a existência de movimentos como RGB e outros partidos, PAGC naturalmente, conquista de poder e conservação de poder, é na fazer tudo também para arrebentar que partido em que se contra conseguir, ou é que conseguir, mas é neutralizar ou é emitir confusão dentro de RGB, mas e bom aos, ora que guintes que estava na RGB, é conseguir, só maneira que o Dr. Helder falar negócio, é conseguir sinta, é refletir, e põe não são, ultrapassa aqui divergências que tem, patíssimas que RGB para ir mati na combate política de Guiné-Bissau, e fazia uma exposição muito extraordinário, muito bonito, de que e mostrar grandes linhas de quem vai ser do se programa de governação ou se programa política que se vigora se contra tendo em conta também regime, forma de sistema político que não tem na Bissau, se está encaixa ou está enquadra bem para que RGB decide apresentar caso e bem confirmado e apresenta para eleições, porque segundo informações e segundo o próprio que o Dr. Helder fará, e este candidato à presidência da República e não se qualquer papel de presidente da República ali na Guiné, quase um papel de árbitro. Será que o Dr. Helder que está achando também como e melhor para candidatar para a legislativa, provavelmente com uma vitória de RGB para ser o primeiro-ministro que não tem todo o mecanismo de governação na mão para poder pôr desenho que faz em prática para poder permitir para Guiné sair da situação que está, porque não há entendimento e de apreciação que está fazendo de posto de estação de presidente da República na Guiné e que está permitir para pôr em prática e políticas ambiciosas que ele desenha. Muito obrigado, Bamba. Bom, Heller, muito rapidamente. Muito rapidamente, agradecer essa questão e muito importante que o Dr. Bamba põe. E é o seguinte: minha visão, na minha primeira mensagem a guineenses, dia 27 de julho desse ano, onde é que anuncia a intenção da minha candidatura, me fala como e que até nenhum Presidente da República pode resolver o problema de Guiné, eles são. Esse processo e a visão que ele apresenta tem em vista uma candidatura presidencial para eleger alguém que não tem função de ajudar a construir alicerces e edifício político de uma outra república, de uma segunda república, de uma outra forma de olhar exercício político e organização política na Guiné-Bissau. O papel do Presidente da República nos próximos anos tem que ser o papel, esse que me falei, não quero repetir, conseguir criar processos e mecanismos de unificação desta sociedade, criar tudo base política, construir sociedade política nova, para então o desenvolvimento poder fazer para parte do governo. É comanda, me fala como RGB, na minha visão, em cada eleição eles são. E tem que conseguir construir unidade interna que não construir, alargar a família Bafata, alargar a sociedade de Guiné-Bissau, criar uma aliança para a salvação de Guiné-Bissau. Com tudo que forças que me falam. E aquela aliança que na BEI apresenta a eleitorado para ter um mandato para a governação. Daqui tem que ter uma convergência de objetivos entre um Presidente da República e uma Assembleia e um Governo. Dentro de que processo de unificação de sociedade que na propõe. Então, projeto do Presidente, projeto programático de desenvolvimento de sociedade do Presidente da República iguala daquilo a maioria
parlamentar e do governo que Maputo. Neste contexto de cooperação institucional, exercendo o Presidente da República plenamente todos os poderes que está previsto na Constituição, incluindo o poder de poder presidir Conselho de Ministros, então o Presidente da República, nas questões de que tem compromisso com a nação, questão da juventude, a mim não assinou um compromisso com a juventude de Guiné-Bissau, questão da agricultura e desenvolvimento rural, não assinou um compromisso com os chefes da banca, com os agricultores do nosso país, na questão de direitos humanos, não assinou um compromisso com a nossa sociedade, num conjunto de questões essenciais, onde é que o Presidente da República tem compromisso e tem que ter um entendimento com o Governo na própria elaboração do programa e na posse que ele ainda dá Governo, para então é trabalhar porque é Executivo e Presidente e Governo. Então, é possível esta cooperação institucional para, em relação a questões, como eu falo, onde é que o Presidente tem compromisso com os guineenses, palavra, para, e tem o entendimento com o Governo para a realização de que objetivos. Então, na própria agenda do Governo, compromissos do Presidente não estão refletidos. Aquilo é preciso uma maioria convergente do Presidente com o Presidente. Portanto, essa que é a proposta será de guineense. Uma proposta de ampla unidade e de renovação do processo de fase política. Obrigado, Dr. Mamba, para colocar isto. Bom, muito obrigado, Papia, com o Dr. Heller Vaz. Eu sabia como é agradável, de forma que a conversa que acaba nem 5 horas de tempo e que está sendo suficiente para esgotar tudo, ideias e tudo, diferentes ângulos de político de Jubi coisas, mas entretanto, havia de outros compromissos, a nossa vontade para não ficar ali até 1 hora, mas infelizmente não falou. Muito obrigado. Muito obrigado. E para o Congresso ter sucesso. Muito obrigado. E pronto, sou uma muito líder, obrigado. não pude muito falar, obrigado. sou uma lista única, sou uma futuro líder de RGB que vai surgir amanhã. Nota desejar muita sorte, muita felicidade e para de facto Deus abençoe a Guiné-Bissau e as ideias que filhos de Guiné têm, para Deus ajudar-nos para não poder pôr na prática. Para Deus ouviu. Muito obrigado a vocês tudo, foi um prazer muito grande. A todos os ouvintes, muito obrigado e nós estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.